Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 4 de junho de 2020 e o título é Desafios. Tantos são os desafios que enfrentamos pela vida. Se os aceitamos, saímos fortalecidos e mais sábios. Se declinamos por medo, perdemos a chance de conhecer nossos próprios limites. Estaremos limitados por uma insegurança que nos impede de identificar nossas verdadeiras capacidades. Estamos vivendo um momento único, uma situação para a qual ninguém estava preparado, em nenhum sentido, nem material e nem emocional. O mundo vive a mesma situação, mas cada indivíduo passa por isso de uma forma exclusivamente sua. Os desafios são oportunidades onde podemos despertar talentos, habilidades, criatividade, sentimentos, força e determinação. Descobriremos quem realmente somos e do que somos feitos. Famílias que viviam desconectadas estão enfrentando o desafio de conviver, de descobrirem afinidades e aceitarem as diferenças, de demonstrarem carinho e amor com gestos e atitudes que tenham a intensidade do toque, dos beijos e abraços. As pessoas que estão passando por isso sozinhas têm pela frente o imenso desafio do autoconhecimento. Desnudar seus defeitos e qualidades, mergulhar profundamente em si mesmos e encontrar a sua verdadeira essência, os seus verdadeiros valores e sentimentos. Pode ser surpreendente ou decepcionante, pois podemos mentir para os outros, mas não para nós mesmos. Dizem que são tempos de separação do joio e do trigo, e o desafio está em escolher. Passar a moto aqui. Em meio a tanta discórdia e polarização mundial, precisamos escolher não um lado, mas um caminho. Não há como combater ódio odiando, não há como impedir a violência usando de meios violentos, não há como pedir respeito desrespeitando. E essa é uma escolha individual. Não existe coletivo sem escolhas individuais, sem transformação individual. Não há uma genuína coletividade se os integrantes agem sendo levados por opiniões e atitudes alheias. Com o tempo, isso tudo se dispersa. Em tempos tão difíceis e incertos, podemos escolher ser o contraponto, cultivar o amor diante de todas essas situações, e assim não há como o ódio, a violência e o desrespeito contaminarem nossas palavras e atos, ser luz e não sombra. Estamos diante de uma bifurcação. Há dois caminhos, um claro e cheio de luz e outro de plena escuridão. Quem escolher ser luz poderá trilhar qualquer um deles. Na luminosidade se tornará mais brilhante, e na escuridão esta se dissipará ao seu redor. Já a sombra será engolida tanto pela luz como pela escuridão. Não será mais nada. O desafio está lançado. Só nos resta decidir. Então vamos lá. Esse texto aí, né, eu escrevi na época da pandemia, né? Quando eu falo, né, que é uma situação que todo mundo está passando igual no mundo inteiro e tal. E foi assim um baita aprendizado para muita gente. Foi o início do despertar de muitos, meu, quer dizer, eu já vinha acessando certas informações, buscando, né, alguns esclarecimentos, já tinha ouvido algumas coisas, mas foi na época da pandemia que houve uma expansão maior, uma busca maior, até porque a gente foi obrigado, né, a conviver conosco mesmo, né? A gente não podia sair de casa, não podia conviver com outras pessoas. E foi também um momento em que a gente foi testado assim, né, no limite. Inclusive, que foi um experimento social, né? E a gente teve que começar a raciocinar pela nossa própria cabeça, né? Sair daquele comportamento de manada, de fazer tudo que todo mundo fazia, mesmo que não tivesse lógica, mesmo que não fizesse sentido. E foi aí que muitos, né, começaram a perceber as situações que estavam ali acontecendo
coisas que não faziam o menor sentido, que não tinham lógica, e que, através da manipulação, pelo medo, o pânico que estava sendo causado, as pessoas não conseguiam pensar de forma lógica, raciocinar, era tudo movido, aí virava realmente aquela... A gente viu muito esse comportamento de manada. E uma coisa também que nesse momento eu acho que foi a primeira peneira, né? Primeira da separação do joio e do trigo, realmente, porque eu já falei outras vezes, tem vários textos que eu escrevi, né, na época da pandemia, em que a gente via o melhor e o pior das pessoas, assim, nitidamente, né? Aquelas pessoas que mais julgavam os outros, que mais condenavam, que viviam sinalizando virtude, que se achavam super empáticas e maravilhosas e boas pessoas, a gente viu que no momento em que se exigiu das pessoas justamente um pouco mais de verdadeira empatia, essas pessoas não tiveram. Eram pessoas que falavam muito, mas as atitudes mostravam outra coisa. E a gente viu, né, muito artista aí falando, falava, né, o discursinho lá, fica em casa, que é pelo bem de todos, só que eles não conseguiam ver que tinha gente que não estava na mesma condição deles. E eles não tinham a menor empatia. Ah, então tá, você acha que todo mundo tem que fazer o mesmo que você, então você contribua com aqueles que não têm a mesma condição. Mas ver se eles faziam isso. Não, não faziam. Tanto é que a gente via, né, muito artista aí, né, muita celebridade aí falando com discursinho, não, tem que ficar em casa, que ela pelo bem de todo mundo, mas a funcionária dela lá estava lá limpando a casa dela, cuidando, fazendo comida, cuidando dos filhos. Então, assim, a hipocrisia desse povo foi assim, escancarada. Mas tem gente que até hoje ainda ouve essa turma e segue. Apesar de tudo que foi exposto, as pessoas não conseguem enxergar. Mas é escolha também, e a gente tem que respeitar. Mas para muita gente isso foi assim algo gritante, né? Foi uma exposição assim de como nós vivíamos assim imersos num mundo só de distrações, de superficialidades, de futilidades. E aí, neste momento, muita gente teve a possibilidade de expandir a consciência e de entender o que realmente importa nessa vida. E de tomar as rédeas da própria vida e começar a pensar pela própria cabeça. Porque os absurdos, as narrativas ilógicas eram assim, era muito óbvio de você entender e de você derrubar certos argumentos, mas as pessoas quando ouviam, não queriam nem ouvir os argumentos, não queriam ouvir as justificativas. E virou uma verdadeira, né, um conflito assim absurdo, por conta das pessoas não pararem, não assumirem as, a posição delas, de tomar conta, de cuidar da própria vida, de pensar com a própria cabeça. E foram entrando. Muita gente fazia as coisas para não entrar em conflito com, com amigos, com familiares, para não ser criticado pelos outros, e fazia coisas que não estavam de acordo com o que elas acreditavam, do que elas sentiam que era correto. Tá? Aqueles que ficaram firmes, que assumiram, que realmente impuseram, né, a sua tanto a sua opinião como o que eles acreditaram, ao mesmo a sua fé, esses cresceram muito nessa época, né? Foram as pessoas que realmente começaram a entender como tudo funciona. E hoje, a cada dia, a gente vê mais gente hoje acordando e percebendo e até olhando para trás e hoje entendendo o que é que realmente aconteceu naquele período. Né? Hoje as pessoas conseguem ver
As pessoas que tentaram argumentar e tentaram mostrar, olha, tem uma coisa aqui que não está encaixando, isso não está certo, isso não tem lógica, não faz sentido. E as pessoas não queriam ouvir. Hoje elas olham para trás e elas percebem, poxa, realmente, se não fosse o pavor, se elas não tivessem se deixado levar pelo medo, pelo pavor e por todas aquelas narrativas fantasiosas, elas também teriam percebido. Mas aqueles que se mantiveram firmes, né, nos seus posicionamentos e no que eles acreditavam, e independente do que, não se preocupando com julgamentos dos demais, com o que as pessoas iam falar ou deixar de falar, aqueles que assumiram o seu próprio poder e se posicionaram, hoje essas pessoas aí estão um passinho adiante. Mas hoje também essas pessoas que naquela época, inclusive nós, né, que naquela época a gente se sentiu rejeitado, magoado por conta desses posicionamentos. A gente via pessoas que eram capazes de denunciar vizinhos porque estavam pensando diferente deles. Então, assim, foi um momento assim que realmente mostrou o verdadeiro caráter de cada um, a verdadeira empatia, né? Não é aquela da boca para fora, daquela pessoa que acha que ela é boazinha porque ela fez uma doação de alguma coisa, ou porque ela se comportou direitinho como todo mundo queria ali na época, então ela acha que ela estava fazendo uma grande coisa, mas na verdade ela não conseguiu entender que cada um ali está fazendo o seu papel individual e que nem todo mundo está na mesma condição e que a gente tem que entender a condição do outro e a gente tem que respeitar, né? E principalmente eu acho que isso eu falo por mim, assim, foi um momento em que eu me fortaleci, eu descobri, na verdade, o quanto eu era uma pessoa que trazia uma bagagem de fé e que essa fé me fortaleceu. Eu acredito, as coisas que eu fui aprendendo no decorrer da vida, na questão de espiritualidade, tudo, que eu nem praticava muito, porque antes disso a gente vivia realmente, né? Muitos de nós vivíamos essas distrações do mundo, né? Só preocupado em sair, em trabalhar, e aquela vida, aquela correria, que a gente não olhava muito para o nosso lado espiritual. Nesse momento que a gente teve essa oportunidade, que aí eu descobri toda a bagagem que eu já tinha acumulado e que eu nem sabia, porque assim aflorou, é justamente por isso que eu consegui ter um raciocínio claro, lógico e me manter ali firme nas minhas convicções, no meu propósito e no que eu acreditava. E sem medo, principalmente. Sem medo. Porque se eu, a vida inteira, né, de tudo, eu passei por tudo quanto é filosofia, religião, e assim, fui assimilando um pouquinho de cada coisa. Mas a maioria delas, elas têm o mesmo, acaba indo para o mesmo sentido, né? Para a mesma conclusão. E eu sempre acreditei que aqui, né? Eu sempre acreditei mais nas filosofias espiritualistas mesmo, de que essa não é a nossa única vida, que a gente já passou por outras experiências e que cada um tem o seu tempo aqui, a sua missão aqui, que vai acontecer o que tiver que acontecer. Né? Então, assim, a gente já tem algo um pouco, meio planejado, não é imutável. Antes eu achava que era assim, você tem uma missão de alma ali e vai acontecer o que tiver que acontecer. Hoje eu já não acho que seja assim tão imutável. Você pode resgatar algumas coisas e se livrar de alguns acontecimentos, algumas tristezas, alguns aborrecimentos por comportamentos que atitudes que você acaba tomando, né,
de forma benevolente, auxiliando, em tudo que você acaba mudando algumas trajetórias aí para um caminho melhor, né? Então, isso tudo assim, e esse tipo de informação, assim, de consciência me chegou justamente nesse momento em que eu pude me concentrar. A gente teve que se interiorizar e buscar outro tipo de informação. Então aí você vai ouvindo outras coisas, você vai adquirindo muito mais conhecimento, aí você vai ampliando, né, aquela bagagem que você já tinha. Mas foi justamente toda essa busca a vida inteira dessas questões espirituais, de autoconhecimento e de querer saber muita coisa, de querer tinha aquela, sempre tive aquela assim, aquela vontade, né, de entender tudo. Então, por isso que eu ia. Eu fui conhecer budismo, Seishono-ie, messiânica. Então, assim, porque a gente está sempre se movimentando naquela inquietude em busca de respostas. Mas neste momento, tudo aquelas informações que eu fui buscando em todos os lugares foram uma base assim, muito importante nesse momento para me dar esse suporte de fé e de tranquilidade, de equilíbrio. Não me desequilibrei, não tive medo em momento algum. Mesmo, até peguei, né, o bichinho lá, mas passei tranquilamente, porque justamente por tudo que eu tinha aprendido durante a vida. E nessa questão espiritual, nesse momento aflorou de uma forma assim impressionante. E a partir dali veio só crescendo, porque aí que começou realmente o despertar e o conhecimento foi aumentando e as informações foram chegando e as pessoas que estavam na mesma sintonia também. Então foi um momento de muito crescimento e que continua agora, né? Ali foi só o start, eu acho, assim, né? Para despertar, para aflorar toda a bagagem que a gente já traz, todo mundo já tem essa bagagem. É só deixar que ela tenha, só dá a oportunidade para a gente acessar essas informações e usar da melhor forma para a nossa vida, né? Então, assim, foi um momento de desafio para todo mundo e cada um enfrentou da sua maneira, né? Fazendo as suas escolhas. E realmente eu entendo que foi uma peneirada ali, uma separação de joio e de trigo. E que as pessoas fizeram as suas escolhas. Mas a gente tem visto aí vários acontecimentos depois, que surgiram depois, né? Que deram sacudida, continuam dando sacudida. Então, eu acho que são várias ondas de despertar e várias peneiras aí passando para dar oportunidade para aqueles que não conseguiram acordar na primeira, e na segunda e terceira, e eu acho que até que todos os que ainda têm possibilidade de acordar aí, de passar por esse processo aí de transição, de evolução, possam despertar e fazer esse caminho. Eu acho que tem sido dadas muitas possibilidades. E a gente fica feliz, né, com isso. Quando a gente passou por aquela primeira peneira, que teve muito conflito, né, então no começo a gente até pensava, né, eu lembro que a Márcia, do canal Márcia Rodrigues, né, a gente brincava e falava, vou levantar a plaquinha, ó, eu avisei, eu sabia. Hoje a gente já não se importa mais com isso, muito pelo contrário, hoje a gente entende que o nosso papel, cada um teve seu papel, cada um tem seu momento, e que justamente hoje a gente está numa posição de querer contribuir, né? Não querer convencer mais ninguém, mas aberto para acolher todos aqueles que nos procurem buscando uma orientação, ou um acolhimento, um apoio, um esclarecimento, e a gente passou aí por esse processo, por aqueles perrengues iniciais, mas e chegou aqui com muita gratidão, entendendo que esses desafios foram necessários para que a gente também
se trabalhasse as nossas sombras, essa questão de ultrapassar esses conflitos e conseguir entrar, entender o processo e hoje chegar aqui em equilíbrio, em paz, sem mais sem mais conflitos, sem querer mais, né? E fazer com que as pessoas, principalmente as nossas famílias, as pessoas que a gente ama, tudo, vejam, né? Entendam o que foi todo esse processo. Agora a gente entende que agora cada um faz as suas escolhas e cada um tem o seu caminho, e hoje a gente consegue respeitar. A gente já não sofre mais com essa questão dessa diferença de achar que as pessoas, todos precisam despertar, e não, a gente entende que é um processo individual, e hoje a gente consegue respeitar isso e viver de forma tranquila, né? Sem aquele sofrimento que a gente tinha no começo, né? De ver às vezes as pessoas tomando um caminho, uma decisão que não era a melhor, né? E hoje a gente sabe e aceita, e é o que importa, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.